Eu estou me dispondo a fazer esse vídeo para falar de um assunto que foi muito divulgado através das redes sociais, mas que não foi bem esclarecido devido a várias interpretações diferentes, contraditórias, através de pessoas entendidas no assunto, mas com pontos de vista diferentes sobre o mesmo. E eu estou aqui para tentar lançar mais um pouquinho de luz sobre o assunto. Digo isso porque há pessoas que têm abordado o assunto de uma maneira bem esclarecedora, apesar das divergências. E o assunto é referente ao tetagrama, né? Ou as 4 letras do nome do Criador. E que no hebraico é Yud, Re, Vav, Re. E essas letras do alfabeto hebraico, elas especificamente elas fazem o papel de consoantes vocálicas ou semivogais, ou seja, elas atuam como consoantes e como vogais, dependendo da sua localização dentro de uma sílaba ou de uma palavra. E aqui no quadro eu vou colocar a transliteração para o português dessas 4, na verdade 3 letras hebraicas, porque uma se repete, do referido tetagrama, que a transliteração para o português é do Yud, o Y, Re, H, Vav representando o W e aqui mais um Re, né, o H. E lembrando que no hebraico há algumas regras que devem ser levadas em consideração para a gente buscar esclarecer esse assunto melhor. Que são, o Re, no final de uma sílaba, ele representa o A. No final de uma sílaba ele representa o A. No início de uma sílaba ele representará o R, especificamente. E uma outra regra é que toda palavra que termina com A, toda palavra que termina com A no final, toda palavra que termina com A em uma sílaba, no final de uma palavra, ela vai ser representada pelo Re ou pelo Aleph. Então, vou procurar ser bem específico, me atendo aos pontos essenciais. Então, qual a dificuldade? Porque no hebraico também, através da gramática normativa do hebraico, não existe ditongo. E esse é um ponto de divergência que há através dos eruditos, das pessoas entendidas no assunto. Porque a gramática normativa do hebraico, através da gramática normativa, existe a norma, a sequência é consoante, vogal, consoante, vogal. Não há encontro, não há ditongo. Mas o que acontece? É importante a gente saber de algo, que o ditongo, ele não é o encontro de 2 vogais numa mesma sílaba. Ele é, na verdade, o encontro de uma semivogal mais uma vogal numa mesma sílaba. Não existe ditongo com 2 vogais. Isso daí, vários professores de português
que atestam isso. Então, e isso é a chave para a gente compreender melhor, chegar a uma conclusão e chegar a um nome que possa ser mais o próximo possível do original. Então, como que isso se processa? Na verdade, pela lógica, o tetagrama são 4 letras, então, pela lógica, ele tem 2 sílabas. 2 sílabas. E uma outra regra do hebraico que dificulta esse entendimento é que o re final, um re final no hebraico, em algumas palavras, especificamente no tetagrama, ele é mudo. E isso daí, eu acredito que seja uma inverdade. Através das minhas pesquisas, eu ouvi pessoas falando isso. E é o que eu acredito também. Que eu acredito que o re final, ele tem som sim. Então, como que a gente vai descobrir isso? Na verdade, a chave, eu acredito que está aqui, através dos meus estudos. Eu cheguei à conclusão, pesquisando e considerando tudo que eu pude ler, ouvir, eu cheguei à conclusão que a chave é essa. A partir do momento que a gente entende que um ditongo é um encontro de uma semivogal com uma vogal, a gente consegue entender melhor. E o I e o U são naturalmente semivogais. Então vamos lá. Essa letra aqui, o Y, ele tem um som de I, ele representa o Yud. Então ele vai funcionar aqui como uma semivogal. Uma semivogal. O Re, o Re aqui, ele vai ter a função de vogal, porque ele está no final de uma sílaba. Então ele será aqui uma vogal. O Vav, ele naturalmente, como eu já disse, ele é uma semivogal. Naturalmente ele é uma semivogal. Ele age como vogal, mas aqui especificamente ele vai atuar como uma semivogal. Por quê? Porque ele está representando o começo de uma sílaba. Então ele será aqui uma semivogal. E o Re, ele será uma vogal. E no final de uma palavra, de uma sílaba, que termine a palavra com a letra A, ele será representado pelo Re ou pelo Aleph. Aqui, então logicamente, que esta letra aqui, ela terá o som de A. Ela terá o som de A. Então, o que nós temos aqui? Qual a conclusão que a gente pode chegar aqui? O Y, ele representa o I. O Yud, ele é uma semivogal. O Re, ele representa o A. Ele é aqui para atuar como uma vogal. O W, ele vai representar uma semivogal. Ele representa o U como vogal primária. Então, essas vogais aqui, através das matrilectiones, ou as auxiliares da leitura, que é o princípio mais antigo, né? É o princípio mais antigo. São as auxiliares da leitura. É a base. Então, o I e o A e o U, no triângulo das vogais, eles são vogais primárias, porque da contração deles, contração do A com I, surgiu o E, e da contração do A com U, surgiu o O. Então, o W, aqui, ele vai representar o U,
E esse re aqui, esse H aqui, ele vai representar o A. Então, a pronúncia no hebraico seria aproximada a isso daqui. Só que no hebraico esse re aqui, ele teria uma aspiração. Mesmo ele funcionando como vogal, ele teria uma... Vamos dizer assim que a pronúncia seria mais ou menos assim. Yahuwah. Yahuwah no hebraico. Yahuwah. No hebraico seria... Provavelmente essa seria a pronúncia. E numa transliteração pode haver uma adaptação fonética, desde que o nome não perca a sua essência, ou seja, o seu significado. Então aqui, qual adaptação que se pode fazer aqui? E que a gente chega a um nome que é mais comum, conhecido. Você pode fazer essa adaptação aqui, ó, né? Que pra gente seria uma terminação masculina. Que a fonética seria Yahweh. Então, o nome mais aproximado do original, do Criador, seria essa pronúncia aqui. Seria essa pronúncia aqui. Que no português, normalmente, se dá o nome de Javé. Javé. Mas nesse caso aqui específico, a transliteração correta, mais original, seria esta daqui, Yahweh. Então, baseado nesse ponto aqui, ó, né? E aqui, para o hebraico, isso é estranho, porque só há vogais, mas essas letras hebraicas, aqui no caso está transliterado, essas letras hebraicas, Yud, Re e Vav, que representa esses caracteres aqui, Yud, Re e Vav, aqui são vogais, porém está representando aqui uma semivogal e aqui uma semivogal, ou com uma consoante vocálica. Espero ter, através dessa reflexão aqui, desse estudo, poder ter esclarecido mais um pouco a respeito desse tema. Tá ok?